Nesse vídeo, você vai entender de uma vez por todas o que é o teste Turing e por que esse conceito ele é tão importante para a inteligência artificial. Comecemos pelo nome. Esse nome veio porque ele foi formulado, proposto pelo Alan Turing, que foi um cientista, matemático, criptógrafo, lógico, uma pessoa muito ligada a essa parte de exatas. Ele nasceu lá do começo do século XX, inglês, tá? E ele ficou muito famoso pela sua contribuição em relação à quebra do código Enigma, que era um código dito assim, impossível de ser quebrado. E isso, assim, depois você pode assistir filmes, tem um filme muito famoso a respeito disso, né? O Jogo da Imitação, por favor, assistam, que conta essa história e realmente, assim, foi algo que ajudou muito a Inglaterra, ajudou muito os aliados a vencerem os nazistas, beleza? Em relação à computação, ele criou o conceito da máquina de Turing, que é uma base teórica que a gente utiliza até hoje nos computadores modernos. E ele tem uma história um pouco trágica, tá, pessoal? Em relação ao falecimento dele, talvez seja uma das pessoas que, pela contribuição que ele deu para o mundo, ele não merecesse a tragédia que foi um pouco essa vida dele, a perseguição que ele teve. Mas vamos focar aqui em inteligência artificial. Então, afinal de contas, o que é o teste Turing? Basicamente, de maneira muito geral, seria um experimento e que visa avaliar se a máquina ela tem um comportamento inteligente baseado na linguagem. Então, se uma máquina poderia simular uma conversa natural e nessa conversa não saberia distinguir se é um humano ou se é uma máquina. Então, qual seria o objetivo do teste? Principalmente essa definição da inteligência artificial. Então, eu preciso de uma referência para a capacidade das máquinas, certo? E eu vou fazer avaliar essa conversa, esse comportamento. Então, eu precisaria, qual seria minha meta final em última análise? Seriam criar, então, máquinas que eu não conseguiria distinguir de humanos por meio de uma conversa. Basicamente é isso. E aí ele formulou que seria o jogo da imitação. Esse jogo da imitação, ele fez uma adaptação, na verdade, né? Então existia mesmo esse jogo da imitação. O que seria esse jogo da imitação? Que curiosamente até o nome do filme, né? Ele pega um participante humano e um participante, uma máquina. Certo? E ele coloca uma pessoa, um juiz ali para avaliar nas conversas e ele não sabe quem é humano e ele não sabe quem é máquina. Então, esse avaliador, ele vai formular as questões para o participante, ele vai fazer perguntas, vai conversar, como se estivesse conversando. E um detalhe muito interessante, a comunicação, ela é apenas por texto, sem contato visual ou auditivo, é só texto, beleza? Então, o avaliador vai estudar as respostas, ele pode fazer qualquer pergunta, beleza? E aí, no final, ele vai falar qual dos participantes, participante A, participante B, participante 1, participante 2, qual que ele julga que é a máquina. Logicamente, o participante humano, a função do participante humano é que ele não seja a máquina. Então, alguma curiosidade aqui, né? A elaboração dessas perguntas que possam revelar limitações da máquina seria o objetivo, e o avaliador pode usar temas que tenham muita criatividade ou fujam do senso comum. Ele tem que examinar essas respostas sem nenhum viés, sem preconceito, fazer uma análise realmente imparcial. E ele deve considerar tanto o conteúdo quanto o estilo da comunicação. E ele além disso, não é só falar A, B, porque senão seria uma simples, digamos assim, é o participante A, a máquina. E eventualmente é o participante A, então ele está fazendo só uma adivinhação, não é o objetivo. Ele tem que ter uma decisão fundamentada para qual é o humano e qual é a máquina. Ele tem que ter uma lógica, tem que explicar por quê. Naquela conversa assim assado, ele pareceu robótico. E qual seria um critério de sucesso nesse teste? A taxa de engano, né? Então, se a máquina, ela enganasse o avaliador e superasse aqui a 30% das vezes, quer dizer que a máquina foi bem sucedida. E é mais ou menos a conversação média moderna, né? Os testes modernos, eles duram mais ou menos 5 minutos. É uma forma, é um método, né? E aí você deve estar perguntando, mas assim é fácil. Por que é a comunicação textual? Porque, logicamente, né? Se você visse que era uma máquina, você ia já saber. Então você tem que eliminar essas questões visuais, remover pistas sonoras, sotaque, qualquer coisa que seja. O foco é completamente no conteúdo, que daria igualdade de condições entre máquina e humano. Então, esse conceito, teste Turing, ele tem vários desdobramentos, várias camadas. Então, tem a ver com alguns debates, suscita alguns debates. Então, ele questiona, por exemplo, a inteligência requer consciência ou é só um comportamento? Se ela acertar todas as vezes, ela seria, então, inteligente ou teria que necessariamente ter consciência? Não sei, as pessoas ainda não têm essa resposta, né? Então, esse debate também da aparência versus a realidade. O comportamento inteligente equivale a ser inteligente?
É uma pergunta. E aí, talvez, aí começa a suscitar os debates, a própria definição do que é humano. Então, o que nos separa das máquinas? Vamos supor que as máquinas comecem a ser, entre aspas, tão inteligentes quanto os seres humanos. O que é ser humano, afinal de contas? Olha o nível de profundidade, né? E ainda vai entrar aí na natureza da consciência. O que é ou não consciência? Quero entrar nesses aspectos aí, senão a gente vai um debate aqui que não é o nosso foco. Tem alguns exemplos históricos bem interessantes, né? Assim, em que momentos em que máquinas, simulações se passavam por seres humanos e enganou muita gente. Ok, então vamos trabalhar um pouquinho nesses conceitos e principalmente no avanço, né? Então a gente tinha chatbots simples, que era um sistema básico de respostas, aquela famosa se tal coisa, então tal coisa, né? A lógica básica. Depois a gente tem o modelo estatístico, ou seja, um aprendizado por meio de padrões. Aí, próxima, tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre tipos de inteligência artificial, né? Acho que e depois disso, desse modelo estatístico, que é aprendizado por padrões, aí sim a gente tem as redes neurais profundas, que eu falo muito sobre rede neural aqui, as várias redes neurais, tá? Que o processamento de contexto gera um texto natural, que é isso que a gente tá vendo aqui agora, são a linguagem natural, certo? E aí a gente está vivendo agora o momento dos modelos multimodais, ou seja, IAs que elas geram texto, que era o que você já estava acostumado, imagem, às vezes até áudio e até vídeo. Estamos chegando aí nesse momento, beleza? Só para você contextualizar um pouquinho. Mas por que eu estou falando isso, Alexandre? Porque olha só, as limitações do teste, né? Eu estou falando aqui sobre linguagem, impacto nas IAs, que é porque eu vou falar especificamente daqui a pouco sobre as IAs que falam, né? As IAs que conversam com seres humanos. Então, truques linguísticos, ela tem limitação em relação a truques linguísticos, ausência de compreensão, foco textual muito limitado, tempo restrito e viés do avaliador. Então, aqui tá o impacto de cada um desses aqui, beleza? Ok. Agora, esse é um tema muito interessante. A gente tem alguns... Lembra que eu falei para vocês dos debates? Então, a gente tem algumas críticas ao teste Turing. Que críticas seriam essa? O primeiro, e eu gosto muito, vou fazer um vídeo só sobre isso, é o argumento do quarto chinês. Eu não vou explicar aqui o argumento do quarto chinês, que eu vou fazer um vídeo só de argumento do quarto chinês. Mas, basicamente, se você tem uma máquina que ela sabe todos os códigos e ela sabe as respostas de acordo com os códigos, isso, de fato, é inteligência? Nesse caso específico, né? Se ela sempre vai saber o que você falar, dependendo da pergunta, se ela memorizar todas as perguntas, isso seria inteligência? Outra coisa também seria a crítica linguística. Imitar a linguagem não necessariamente quer dizer que entender o significado ou a intenção por trás daquela linguagem. E além disso, aí tem uma outra questão ligada à fenomenologia, né? Que inteligência humana está incorporada em experiências físicas e culturais. Então temos assim as três principais críticas. Inclusive, quem conhece um pouquinho mais de inteligência artificial, vê que na verdade nada mais é do que algoritmos, do que modelos. Então, na verdade, não tem muita... Não é mágica, né? Não é uma coisa absurdamente. Não, existe toda uma lógica por trás, tá? Outros vídeos aqui eu vou explicar um pouquinho mais e espere o meu vídeo sobre o argumento do quarto chinês. Ok, e o que acontece hoje em relação... Já se passaram aí tantos anos. Como é que está hoje esse conceito de teste Turing? Então, tem uma competição anual, onde vários programas tentam passar pelo teste. Ainda não teve nenhum vencedor assim que consiga 100% de acerto. Agora temos aqui o ChatGPT, o GPT e o ChatGPT. São modelos de linguagem que aproximam as conversas naturais. E até acontece muitas pessoas se confundirem. Eu estou falando com um ser humano? Não estou falando. Daqui a pouco eu vou fazer um teste bem interessante para você. Eu vou perguntar para o ChatGPT, beleza? Então, além disso, temos hoje formas de avaliação mais até melhores do que o teste Turing, ok? Então, qual é o impacto do teste Turing no desenvolvimento da inteligência artificial? Da inteligência artificial, né? A influência do teste de Turing, por exemplo, no processamento de linguagem, ela estimou pesquisa em compreensão textual. Pessoal, se não tivesse o teste Turing, talvez a forma da IA hoje, dos GPTs e outras IAs, não seria da forma de linguagem natural como foi programada. A questão da robótica, né? Tem inspirado muitas interfaces homem-máquinas mais naturais, também em relação à interface conversacional. Estabeleceu metas de naturalidade, ou seja, a gente
está se aproximando, está querendo ser cada vez mais natural. Em relação à pesquisa acadêmica, ela criou um campo entre disciplinas ligadas, por exemplo, à ciência cognitiva, filosofia da mente computacional, enfim, beleza? Só para dar alguns impactos aqui. E o teste? A pergunta que se faz é, teste, afinal de contas, ele é superado? Alguns argumentam que sim, outros argumentam que não. Então, quem diz que argumenta que sim, ele fala assim, ó, sistemas atuais, eles enganam pessoas em conversas curtas. E quem está argumentando que não, fala assim, olha, mas eles podem até ser em conversas curtas, mas ainda cometem erros de raciocínio lógico muito complexo. O ChatGPT e outros passam em versões informais do teste, mas falam em testes mais rigorosos e prolongados também. Muitos usuários não conseguem distinguir entre IA e humanos. Por outro lado, os cientistas consideram o teste apenas um marco inicial. A gente está bem no início. Segura essa informação que daqui a pouco vou fazer um negócio interessante sobre isso, beleza? Agora, e os desdobramentos atuais, né? Ligados a essa multimodalidade da IA, né? IAs que são capazes de fazer várias coisas, não só uma coisa só. Então vão surgindo novos testes para avaliar alguns aspectos específicos. O teste do quarto chinês, que eu falei que ele questiona o teste Turing. Além disso, guarda esse nome aqui, ó, esquemas de Winograd, que é como se fosse uma melhoria do teste de Turing. De uma maneira geral, o esquema de Winograd, ele analisa se naquelas detalhes mais sutis da língua, que precisaria de um contexto, se uma máquina conseguiria entender essa sutileza dos pronomes, por exemplo. Em relação agora e o teste Turing agora no nosso século, quais são as implicações? Então a gente tem teste Turing inspirando legislações, promovendo debates éticos, aqueles que eu citei lá no início, na própria cultura em filmes, né? Como Her, Ex Machina, conceitos filosóficos, enfim, várias questões. E também o próprio impacto na educação, né? Que é um conceito que a gente estuda, né? Sempre ouve falar. Quem estuda inteligência artificial, computação, ciência da computação, com certeza estuda esse conceito, beleza? Então, a pergunta é, por que eu deveria, então, entender o teste, se não ficou já mais claro? Primeiro, por ser um marco histórico. É como se fosse o DNA, o início, né? O início dessa era que a gente está vivendo aqui agora e que, com certeza, a gente também está só no começo, né? E essa pergunta também é sempre um debate quase que permanente. Ninguém tem essa resposta ainda. As máquinas, elas podem pensar? E esse debate tem sido cada vez mais relevante, ok? Cada vez mais importante. As pessoas estão se perguntando, alguns de uma maneira legítima, outros de uma maneira alarmista ou teorias da conspiração, mas é um debate muito importante sobre a consciência das máquinas. Finalizando, pessoal, e aqui no canal eu vou estar falando sobre ferramentas. Eu gosto muito da questão conversacional, das IAs conversacionais. É um campo que eu estudo bastante. Então aqui no canal vai ter muito sobre isso. Mas eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês bem interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para o ChatGPT. Você é capaz de passar no teste Turing? Vamos ver o que ele responde? Será que ele vai responder sim ou não? Ó, depende, né? Então ele explica aqui um pouquinho, ó. Em conversas curtas ou focadas em assuntos objetivos, tirar dúvidas, escrever texto, conversar, muitos usuários não percebem que estão falando com IA, certo? E até pessoas sendo enganadas, né? Mas, ó, em diálogos mais longos, complexos, ou quando o usuário começa a fazer perguntas que tem ali uma emoção real, uma consciência, uma intuição, ou mesmo os testes mais rigorosos, como o que eu citei para você, ó, esquema de Winograd, tá? Que testam ambiguidade, né? Que hoje as máquinas é muito mais difícil do que o teste Turing. Então, vê o que ele respondeu exatamente o que a gente perguntou lá atrás. Então, assim, até ali um outro caso pode enganar alguns por algum tempo, por pouco tempo. Mas à medida que você vai precisando de mais contexto, mais questões bem humanas, ainda não é possível fazer isso, beleza? Mas quem sabe um dia eu acredito que vai chegar um momento que realmente vai ser muito indistinguível. É isso aí, pessoal. Vamos para o nosso próximo vídeo.